As 3 maiores usinas hidrelétricas do mundo. Em terceiro lugar, Usina Hidrelétrica de Guri. A usina hidrelétrica de Guri é a maior usina hidrelétrica da Venezuela e a terceira maior do mundo em capacidade instalada, com uma potência total de 10.200 MW. Localizada no Rio Caroni, na região sul do país, a usina começou a ser construída em 1963 e foi concluída em 1986, tendo custado cerca de 8 bilhões de dólares. A usina é composta por uma barragem de concreto de 162 metros de altura e 1.300 metros de comprimento, que forma um reservatório de cerca de 4.250 km². O reservatório é capaz de armazenar mais de 130 bilhões de metros cúbicos de água, que são utilizados para gerar energia elétrica através de suas 20 turbinas hidráulicas. A usina hidrelétrica de Guri é responsável por cerca de 70% da geração de energia elétrica da Venezuela e é considerada uma peça fundamental na economia do país. A energia produzida é principalmente utilizada para abastecer a demanda industrial do país, além de atender às necessidades de seus 30 milhões de habitantes. Apesar de sua importância estratégica para a Venezuela, a usina hidrelétrica de Guri tem sido alvo de críticas em relação aos impactos ambientais e sociais de sua construção. Apesar dos desafios e críticas, a usina hidrelétrica de Guri continua a ser uma importante fonte de energia para a Venezuela e um exemplo significativo do potencial da energia hidrelétrica na geração de energia elétrica. A usina é considerada uma das maiores realizações da engenharia na América Latina e um marco importante na história da energia hidrelétrica. Em segundo lugar, Usina Hidroelétrica de Itaipu. Itaipu é uma usina hidrelétrica binacional localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. É uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo em termos de capacidade de produção de energia e é responsável por fornecer energia elétrica para as duas nações. A barragem foi construída entre 1975 e 1982 em uma colaboração entre Brasil e Paraguai. A usina hidrelétrica Itaipu tem uma capacidade instalada de 14.000 MW, divididos igualmente entre o Brasil e o Paraguai. A usina é capaz de produzir cerca de 90 bilhões de kWh de energia por ano, o que é suficiente para atender a mais de 75% da demanda de eletricidade do Paraguai e 15% da demanda do Brasil. Itaipu tem uma barragem principal de concreto em forma de arco que se estende por mais de 7.700 metros de comprimento e 196 metros de altura, tornando-a uma das maiores barragens do mundo em termos de volume de concreto. A usina hidrelétrica Itaipu também possui 20 turbinas gigantes, cada uma capaz de gerar 700 MW de energia elétrica. O reservatório da usina hidrelétrica Itaipu é enorme, com uma área de superfície de 1.350 km² e um volume total de 29 bilhões de metros cúbicos de água. O reservatório da barragem Itaipu é um importante local para a prática de esportes náuticos e atividades de lazer. A usina hidrelétrica Itaipu também tem um impacto significativo no meio ambiente. A construção da barragem inundou uma grande área de floresta tropical e mudou o curso do Rio Paraná, afetando as espécies animais e vegetais que viviam na região. No entanto, a usina hidrelétrica Itaipu é considerada uma fonte de energia renovável e limpa, e é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo em termos de capacidade de produção de energia elétrica sem emitir gases de efeito estufa. A usina hidrelétrica Itaipu também é uma atração turística popular, com mais de 1 milhão de visitantes a cada ano. Os visitantes podem fazer uma visita guiada pela barragem, conhecer as turbinas e aprender mais sobre a história e o funcionamento da usina hidrelétrica. Em resumo, a usina hidrelétrica Itaipu é uma das maiores barragens e usinas hidrelétricas do mundo, com uma capacidade de produção de energia elétrica significativa. Embora tenha impactos ambientais, é considerada uma fonte de energia limpa e renovável. A barragem Itaipu é um importante ponto turístico, oferecendo aos visitantes uma experiência educativa e fascinante. Em primeiro lugar, Usina Hidrelétrica de Três Gargantas. A usina hidrelétrica de Três Gargantas é uma das maiores e mais importantes usinas hidrelétricas do mundo. Localizada no rio Yangtze, na China, a usina foi construída em um período de 17 anos, de 1994 a 2011, e tem uma capacidade instalada de 22.500 MW. A construção da usina foi um projeto gigantesco, que envolveu o deslocamento de mais de 1 milhão de pessoas de suas casas, além de causar impactos significativos no meio ambiente e na fauna local. A usina exigiu uma quantidade enorme de materiais de construção, incluindo concreto e cimento.
Segundo dados oficiais divulgados pela Corporação de Construção de Três Gargantas, a construção da usina utilizou cerca de 27,2 milhões de metros cúbicos de concreto e 463 mil toneladas de aço. No entanto, não existe uma informação precisa sobre a quantidade de cimento utilizado na construção da usina hidrelétrica de Três Gargantas. Estima-se que a proporção média de cimento usada na produção de concreto é de cerca de 10% a 15%, o que significa que a construção da usina pode ter exigido entre 2,7 milhões e 4 milhões de toneladas de cimento. Embora o número exato de toneladas de cimento utilizadas na construção da usina hidrelétrica de Três Gargantas seja difícil de determinar, é seguro dizer que a quantidade utilizada foi imensa. A usina é composta por uma barragem de 2.335 metros de comprimento e 185 metros de altura, que forma um enorme lago artificial, que se estende por mais de 600 quilômetros. A usina é capaz de gerar energia elétrica suficiente para abastecer uma grande parte do consumo energético da China, reduzindo a dependência do país em fontes de energia não renováveis, como o carvão. Além disso, a usina de Três Gargantas ajuda a controlar as enchentes ao longo do rio Yangtze, que é propenso a inundações catastróficas durante os períodos de chuva intensa. A usina hidrelétrica de Três Gargantas é uma importante fonte de energia renovável, mas também tem seus desafios e críticas. A construção da barragem e a formação do lago artificial causaram o deslocamento forçado de muitas pessoas, e a mudança no fluxo do rio Yangtze afetou significativamente a fauna local. Além disso, a usina é vulnerável a deslizamentos de terra e outros desastres naturais, o que pode levar a problemas de segurança e impactos ambientais adicionais. Ainda assim, a usina hidrelétrica de Três Gargantas é considerada um marco importante na história da energia hidrelétrica e um exemplo impressionante da capacidade humana de construir estruturas gigantescas e complexas. Como resultado, a construção da usina exigiu a construção de um sistema de navegação sofisticado para permitir o transporte seguro e eficiente de barcos na área. A construção da barragem de Três Gargantas aumentou significativamente o nível da água do rio e criou um grande lago artificial, o que teve um impacto significativo no tráfego de barcos na área. Para lidar com essa mudança, foi construído um sistema de eclusas na barragem para permitir que os barcos navegassem pelo rio. Além disso, foram construídos portos e cais de ancoragem para acomodar barcos que transportam passageiros e cargas na área. Esses portos são usados para o transporte de mercadorias como minério de ferro, carvão, petróleo, produtos agrícolas e outros produtos manufaturados. Hidrelétricas são uma fonte confiável e estável de energia elétrica, pois a quantidade de água que flui pelos rios e mares é relativamente previsível e constante. Isso significa que as usinas hidrelétricas podem fornecer eletricidade para comunidades inteiras por anos sem interrupções significativas. As usinas hidrelétricas também podem ser usadas para regular o fluxo de água em rios e prevenir enchentes, como vimos com a usina hidrelétrica de Três Gargantas, bem como para fornecer água para a irrigação de culturas agrícolas. Elas também podem melhorar a qualidade da água ao reter sedimentos e outros resíduos em reservatórios, o que pode ser benéfico para a pesca e outras atividades recreativas. Em suma, as usinas hidrelétricas podem gerar nocivos danos ambientais e à moradia das pessoas próximas a depender do local de sua construção. Entretanto, são uma fonte importante de energia limpa, confiável e sustentável.